dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Ok. Estamos num dia especial, né? Todo mundo comemora o Dia das Mães. E nada melhor do que comemorar aqui. Um dia vai chegar que nós vamos trazer as mães para cá. Você trouxe a sua, né? Ou ela que te trouxe? Hoje o tema é maternidade na visão espírita. A Rosa vai fazer o estudo para a gente. E nós vamos começar o Evangelho de João, capítulo 1. E o Rogério vai fazer a página. Vamos ver o que no Evangelho de João nós temos no começo. A encarnação do Verbo é o primeiro item do Evangelho segundo João, de 1 até 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no homem, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se vocês forem querer entender ao pé da letra, fica difícil, não fica? O modo como João escreve. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que aquele que inspirava, que enviava profetas, que mandava recursos ao longo de muitos e muitos séculos e milênios, veio e nasceu. Esse verbo aí era Jesus falando em nome de Deus, antes de nascer.
Então a gente só tinha aqui o verbo. Como é que a gente tinha aqui o verbo? Alguém falava, dizendo que era Deus, mas na verdade era Jesus. Então nós não podemos ficar estudando esse texto ao pé da letra. João diria hoje assim: Jesus estava no mundo espiritual. E de lá ele mandava os emissários que vinham e falavam em nome dele e em nome de Deus. Era o verbo. Mas chegou um dia que ele decidiu encarnar. Então ele nasceu aqui. Veio como Filho de Deus, que também é uma expressão que as pessoas estão manipulando errado. Todos os seres são da criação. Todos nós somos filhos de Deus. E também a palavra unigênito aí, ela quer mais definir que Jesus é, na Terra, o espírito mais evoluído, mais importante, e não filho único. Tá certo? Então, essa palavra toda para dizer que Jesus encarnou, não é reencarnou. Reencarnação é para quem ainda não chegou a espírito puro. Jesus encarnou na Terra. Ele não precisava mais reencarnar, porque já chegou à condição de puro e há muito tempo atrás. Então, quando se refere ao nascimento de Jesus, nunca digam que ele reencarnou, ele encarnou. Porque ele já estava fora do ciclo das reencarnações. Reencarnação é para quem não chegou a anjo. Tá certo? E ele veio trazer o quê? O Evangelho. Agora, ele não deu, como disse aqui, ele não promoveu a Filho de Deus só quem o aceitou. Jesus não precisava promover ninguém a Filho de Deus, porque todos são filhos de Deus. O ateu, o materialista, qualquer lugar onde tem um ser é filho de Deus. Então, isso aqui são talvez defeitos de tradução ou pobreza do vocabulário da época de João. Era pobre. Nós hoje temos na língua portuguesa um vocabulário imenso, que fica até difícil para quem é de fora aprender. Não é? É muito, muito, muito vasto, palavras e mais palavras e mais palavras, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, quer dizer a mesma coisa. Né? Quando a gente queria fazer a professora ficar zangada, a gente falava, professora, mas, porém, ela ficava zangada. Então, Jesus encarnou e veio trazer, ele veio trazer pessoalmente esse código de princípio que é um resumo das leis divinas que marcou a segunda grande revelação na Terra, que é o Evangelho. É só isso. Vou fazer a leitura da página que nós recebemos. Está no livro Mãe, pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título é Mensagem dos Filhos. Mãezinha, quando nos acolheste nos braços, sentiste que o coração se te estalava no peito, a afeição de harpa repentinamente acordada por mãos divinas. Rias e choravas, feliz, crendo haver convertido o regaço em ninho de estrelas. Conchegaste-nos ao coto, qual se trouxesse uma abraçada de lírios que orvalhavas de lágrimas. Essa palavra conchegastes ou aconchegastes, né? Eu não sei se... eu acho é colo? Ah, desculpa, está escrito coto, desculpem. Eu entendi coto como, né, ao colo.
Quantos dias de ansiedade e ventura, sorrindo ao porvir, e quantas noites de vigília e sofrimento, receando perder-nos. O tempo avançou, laureando heróis e exaltando sábios. Entretanto, para teu heroísmo oculto e para a tua sabedoria silenciosa, nada recebeste do tempo, senão as farpas de pranto que te sulcaram o rosto e os cabelos brancos que te coroaram a experiência. Depois, mãezinha, viste-nos crescidos e transformados, sem que o amor se te alterasse ou diminuísse nas entranhas do espírito. Muitos de nós fomos afastados de teu convívio, lembrando fontes apartadas de um manancial de carinho na direção de outros campos. Outros se distanciaram de ti à maneira de flores arrebatadas ao jardim de teus sonhos para as festas do mundo. Ninguém te percebeu o frio da saudade e nem te viu o espinheiro de aflição atrás dos gestos de paciência, mas nunca estiveste só. Deus te ensinou a cartilha da ternura e a ciência do sacrifício. Clareou-te a fé e sustentou-te a coragem. Quando a nós parecíamos desmemoriados e distraídos, no entanto, sabíamos com toda a nossa alma que as tuas preces e exemplos nos alcançavam os caminhos mais escuros, soerguendo-nos da queda ou sustando-nos o mergulho no abismo, à maneira das fulgurações estelares que orientam os passos do viajar, talvez do viajor, né? Quando a noite se condensa em trevas. E ainda hoje, nos instantes de provação, basta que te recordemos o amor para que se nos ilumine o rumo e refaçam as forças. É por isso, mãezinha, que em teu dia de luz, enquanto a música da alegria te homenageia nas peças, nós estamos contigo, no aconchego do lar, do lar para ouvir-te de novo as orações de esperança e beijar-te as mãos, repetindo, bendito sejas. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos a tua presença aqui. Agradecemos também a presença da Mãe Santíssima, que joga sobre nós o seu olhar doce, carinhoso, arrancando de nós os sentimentos mais puros de amor e carinho para com as nossas mães e para com todos nós, uns aos outros. Por isso agradecemos esta presença bendita, que nesse dia tão aconchegante, que nos unimos aqui para estudar o teu Evangelho, Jesus. Nos sentimos irmanados, nos sentimos mais dispostos ao sorriso e ao afeto uns para com os outros. Isto, Jesus querido, com certeza se deve à tua presença e ao teu amor tão grande por cada um de nós. Queremos levar para o nosso dia a dia este momento de paz que sentimos aqui. Envolve, Jesus, a cada um de nós para aprender a lição do dia de hoje. Envolve a nossa companheira Rosa, que fará o estudo nessa manhã. Que as suas palavras possam sair do seu coração de forma doce e meiga e carinhosa, para que seja uma música aos nossos ouvidos, calando fundo em nosso ser todos estes ensinos que serão ministrados no dia de hoje.
Fica conosco, amigo querido, agora e sempre. Assim seja. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja dentro do nosso íntimo, nos tornando pessoas felizes por estarmos aqui neste dia. Bom, João Luiz falou que vai chegar um dia que nós vamos trazer, todos vamos trazer nossas mães para cá, não é? Então, eu vou completar dizendo que hoje, um presente que a nossa casa está oferecendo a todas as mães, a todas as mulheres, será fazermos um estudo sobre a importância da mulher, sobre a importância da maternidade da mulher, à luz do Espiritismo. Todo mundo sabe, normalmente, que o quanto é importante ser mulher e o quanto é importante ser mãe. Mas vamos analisar à luz do Espiritismo. Vamos ser melhores do que já somos à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos... Primeiro, eu vou dizer para vocês o seguinte: todo estudo que a gente faz, não é, à luz do Espiritismo, a gente tem que ter como referência a nossa Bíblia, que é o Livro dos Espíritos. A Bíblia o Livro dos Espíritos é a Bíblia do Espírita. Não é? Então, tudo que a gente lê, nós quando lemos Joana de Ângeles, quantas vezes ela faz referência ao Livro dos Espíritos? Questão tal, tal. Quem lê Joana de Ângeles, quem lê Emmanuel, quem lê toda a bibliografia espírita confiável, vai perceber que eles estão sempre fazendo referência ao Livro dos Espíritos. Por quê? Porque é o Livro dos Espíritos que vai nos tirar as dúvidas, nos esclarecer, nos dar a certeza que nós precisamos ter para a nossa caminhada aqui nesse planeta como espíritos eternos que somos. Então, nós fizemos assim fomos a algumas questões que serão de fundamental importância para o nosso estudo desta manhã. Primeira, questão 168. Kardec pergunta aos espíritos: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, vamos imaginar esse bebezinho que a gente carrega no ventre ainda, esse bebezinho que está em nossos braços, essa criança de 5 anos peraltinha que a gente tem, o nosso filho adolescente, o nosso filho já adulto, que a cada nova existência, esse espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Então, a importância da mãe, a importância do pai nessa aprendizagem que esse espírito vem ter conosco. Uma outra pergunta importante, que depois nós vamos ver que tem tudo a ver com o estudo. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Isto é, o que é uma recrudescência? É uma intensidade maior do egoísmo. Então, relaxar os laços de família. Não, eu quero ser feliz, eu não estou aguentando viver com fulano. Não, eu quero ser feliz, essa vida é muito curta, eu quero ser feliz. Não é? Então, isso é uma recrudescência do egoísmo. Então, paremos para pensar. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Então, Deus objetivou isso para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte,
os trabalhos mais rudes. Carregar a barraca da feira, levantar, são eles. A gente pega o quê? A gente frita um bolinho, a gente faz isso, varre, enfeita, né? Leva uma coisinha, e eles são fortes, eles não são fortes, não se dizem fortes mesmo? Porque são, gente, porque são. Olha só, o homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, ninguém é melhor que ninguém. Se ele é mais forte, pela necessidade. Se a mulher é mais fraca fisicamente, pela necessidade. Mas outras funções muito importantes a mulher tem. A questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Olha a resposta dos espíritos superiores. Deus a uns deu a força, aos homens, né, para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Que a gente reflita sobre isso. Nota de Kardec sobre esta pergunta e essa resposta. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, foi Deus que nos deu essa quantidade menor de força física. Deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Bom, nós sabemos que tem pais que são pães. Não é o pessoal, eu sou pai. O que é pai? É pai e mãe. Não é? Nós sabemos disso, tem pais carinhosíssimos, pais amorosíssimos, que têm até às vezes mais paciência do que a mãe. Mas isso não é voz geral. Não porque eles não queiram, poderiam até fazer um esforcinho maior, né? Mas não que não queiram, porque a mulher foi dada essa condição, vai cuidar de uma coisinha fraquinha, de um corpinho frágil. Precisa de delicadeza, precisa de ternura, de meiguice, de aceitação, de abnegação, de compreensão. Essas são as virtudes pelas quais a mulher tem que passar quando ela encarna como mulher. E o homem, quando encarna como homem, porque os espíritos, eles encarnam no gênero masculino ou feminino com objetivos divinos, porque eles precisam se melhorar naquela área, não é? Então, o homem, o espírito, quando reencarna como homem, ele precisa desenvolver a disciplina, a firmeza, a decisão. São virtudes muito importantes que partem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, do homem. Não é? Não com isso que nós não tenhamos essas virtudes, mas elas estão latentes em nós. Mas o que nós precisamos ter mais desenvolvido é isso: a ternura, a afabilidade, a doçura, a meiguice, a paciência. Vamos pensar numa mamãe que está amamentando. Não é? Ela tem que ter paciência, gente, porque a criança precisa dela para se alimentar, para sobreviver. Não é? Então, ela tem que ter paciência de dar o peito, de ficar ali olhando. A criança dorme, ela acorda e tal, e volta a mamar de novo, e vira para o outro e tal. Então, isso aí, a mulher, ela foi preparada para isso. Não é? E a gente vê que muitas vezes uma menina, uma mocinha, uma mulher, né, que a gente nem esperava que tivesse esse tipo de comportamento, ela tem. Quando ela se torna mãe, ela muda, e as pessoas ficam ao entorno dela, dizem, gente, mas como é que fulana está se saindo tão bem? Mas por quê? Ela tem aquilo dentro dela. Faltou ela ser mãe para demonstrar. Não é? Então, vamos ver agora a questão 821. Na questão 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. Tá? Então, todas aquelas funções de meiguice, de paciência, de aceitação, de ternura, não é?
elas têm muita importância, e mais até do que as do homem, não é? De decisão, de coragem, de firmeza. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida, ao homem, ao próprio homem. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu li isso aqui em alguma situação, em algum livro, e eu trouxe para a gente parar e refletir sobre isso. Uma frase de Chico: se eu tivesse um filho, a primeira coisa que eu lhe ensinaria é que ele não é melhor que ninguém. Então, que a gente possa ter esse cuidado. Né? Então, queridos irmãos, nós trouxemos aqui para a nossa reflexão um livro. Esse livro aqui é um livrinho muito importante para todos nós que temos filhos, netos, que de uma certa forma a gente convive com alguém, né? Não só com crianças, mas com o nosso cônjuge, com a nossa família. É um livrinho muito importante, muito simples, uma linguagem muito simples, mas de grande valor espiritual para todos nós. E eu vou rapidamente contar como é que ele foi planejado no plano espiritual. Ele foi planejado, o nome é Vereda Familiar, ditado ao médium Raul Teixeira, que nós conhecemos, pelo espírito Teresa de Brito. Não é um espírito muito conhecido, não, muito propalado, não. Eu acredito que tenha sido esse, até agora, o único livro que ela ditou. Mas, gente, vocês precisam conhecer esse livro aqui, um livro muito bom, muito bom. Então, ele tem 25 capítulos, 25 ou 26, e eu selecionei 6, se der tempo para a gente falar, tá, gente? Porque é tão bom que você não sabe como você vai enxugar. É tanta coisa boa que tem no livro que a gente não sabe o que vai aproveitar mais, né? Mas, diante do contexto, que é a maternidade, na visão espírita, né? E a todas as atribuições e todas as funções que a mulher tem que desempenhar como mãe, a gente procurou aqui. Então, o espírito Teresa de Brito, ela teve 11 filhos, ficou viúva muito nova, aos 39 anos, e lutou para criar esses filhos. Mas ela só criou 5, porque 6 desencarnaram doentes, com doenças sérias. Então, ela teve toda uma experiência muito difícil. Mas, assim mesmo, ela se dedicou ao espiritismo, se dedicou à causa espírita, se dedicou à caridade. Ela trabalhou, ajudou muito num sanatório psiquiátrico lá em Araras. E aí, ela, passando para o plano espiritual, ela foi convidada por uma equipe de instrutores para ela colaborar com a experiência dela a encarnados com problemas familiares. Como assim? Ela visitava as casas das pessoas e, em desdobramento, o que é estar em desdobramento? O corpo está em repouso e o espírito está trabalhando. Não é? E o espírito ia ao encontro dela, ou ela ao encontro do espírito, para conversar sobre as necessidades, e muitos deles, pelo pensamento, pedindo à hora de dormir, que ajuda, eu quero ajuda para eu criar meu filho assim, assado, eu quero ajuda, eu estou com problemas no casamento. E nós temos que estar assim, nós temos que, ao deitar, ao dormir, ao adormecer, pedir para estar em contato com as entidades nobres, para elas nos ajudarem nos nossos problemas domésticos, nos nossos problemas conjugais, nos nossos problemas familiares. E esse espírito ia ao encontro dessas pessoas e recolhia delas temas para que ela pudesse ditar um livro. Então, e ela recebia lamentos de mães, lamentos de pais, lamentos dos próprios filhos. Interessante, ela dizendo para nós que filhos recorriam a ela para dizer o quanto eles estavam precisando da energia dos pais, da disciplina dos pais, e não do amolecimento deles. São palavras dela aqui. Ela escreve aqui como é que ela chegou a escrever esse livro. Ouvimos reclamações de filhos que se percebiam em perigo,
ante o amolentamento moral dos genitores, quando vieram para a encarnação necessitados de pulso firme e acompanhamento para que não se tornassem a perder nos despenhadeiros infelizes. Então, até mesmo os adolescentes, até mesmo, porque a criança é pequenininha, o corpinho é jovenzinho, né? Tá na infância ainda, mas o espírito é antigo. Não é? Então, ele pedia isso. Então, em conversa com ela, eles pediam isso a ela. E aí, então, nós vamos ver aqui o que nós selecionamos para nós falarmos. Nós vamos ver o capítulo 10. O capítulo 10 fala sobre a criança. Bom, palavras dela. Foram trechos que eu tirei, não foi o capítulo todo, porque senão ia ficar muito extenso, né? Trechos atentando para a importância do espírito que atravessa as horas infantis num corpo pequeno de criança, veremos o quanto espera esse serzinho da maturidade e do equilíbrio dos adultos. Então, nós vemos aquele bebezinho lindo, cheirosinho, que nariz bonitinho, um olhinho lindo, cabelinho, uma gracinha, tudo bonitinho, mas ele é um espírito. Velho, escutei aí, velho, secular, milenar. Então, nós temos que ter esse olhar para o nosso filho. E o João Luiz, quando a minha netinha nasceu, o João Luiz virou para mim e falou assim, olha, você olha para ela e diz assim, você está reencarnada. Ouviu? Não, você está encarnada, ouviu? Encarnada. Então, deixar bem claro para o espírito que ele está encarnado. Encarnar, ele não está ainda no plano espiritual. Ele não está vivendo ainda, ele não tem que estar só com as lembranças do passado. É claro que estará, mas a gente conversar, você está encarnado, você recebeu esse pai e essa mãe por necessidades, tanto suas quanto deles. Você está num lar, tem até um CDzinho muito lindinho, que aqui, não sei se Débora Luciana tem aqui, mas que fala. Um CDzinho que toca para a criança dormir. Então, fala assim, meu filho, você nasceu numa casinha humilde. Então, preparando a criança reencarnada. Ou então, ao contrário. Aí diz assim, você reencarnou numa casinha humilde, mas você tem tudo o que precisa aqui. Você tem valores espirituais aqui dentro. Ou então, você nasceu numa casa abastada, mas você tem que ter humildade. Então, é um trabalho maravilhoso do Moacir Camargo, tá? Que eu dei até de presente, né? Então, isso toca, é questão de moral para mim, esse CDzinho tocar o tempo todo, para a bichinha estar lá ouvindo, porque nós não sabemos qual é a carga, qual é a bagagem que aquele espírito lindinho está carregando. Tá? Continuando, senão eu falo muito. Mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra, por isso, apartado das reminiscências, que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua formidável bagagem de variadas conquistas. Está tão claro que não precisa nem explicação minha. Em observar atentamente esse bojo de conquistas, devem se ocupar todos aqueles que lidam com os petizes. Mãe, pai, avô, avó, tio. Todo mundo que lida teria até que ter informações sobre a realidade da reencarnação, mas nem todos têm, não é? Então, nós não podemos encher nossos filhos, nossos netos de mimos, porque com certeza vai ser prejudicial. Não é que pode ser, não, gente. Com certeza será prejudicial. Por quê? Pela lei da reencarnação. Porque ele já tem um caminho, uma trajetória que nós não sabemos. Que trajetória foi essa? Nós vamos ver outras coisas importantes. Tenha, pois, cuidado com seus pequenos sem exercer um policiamento neurótico, mas filtrando os conteúdos que os alcançam nessa fase. O que para os pequeninos você apresentar como coisa normal, se normalizará em seus caminhos,
tornando-se vícios torturantes e indignos ou valores espirituais verdadeiros para a eternidade. Então, muito importante, o que você apresentar como coisa normal para ele, vai se normalizar no caminho dele, na trajetória dele. Se é uma coisa normal para ele a mentira, a agressão, os vícios de um modo geral, a maledicência, vai se normalizar para ele. Isso ele está vendo como coisa normal, está sendo passado para ele como uma coisa normal, então vai se normalizar. Por que então, se nós temos esse conhecimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos agir de uma forma coerente, falando sempre a verdade, sendo honestos, evitar a agressividade, a energia. A energia é uma coisa, a agressividade é outra. Tem pais enérgicos quase mudos. O nosso, né, Ana? O nosso era mudo. Olhava, não dava uma palavra. Não dava uma palavra, a gente entendia. Será que todos nós estamos sendo assim? Ou precisamos gritar, bater para o bichinho obedecer? E obedece revoltada e obedece para fazer daqui a pouco a mesma coisa, ou pior. Estude-lhes as personalidades, tá, gente? Faltou um Szinho lá. Estude-lhes as personalidades desde cedinho e evite incentivo a tudo que lhes fortifique a vaidade, quanto tudo que lhes desenvolva o orgulho, tanto quanto o que lhes intimide, vedando-lhe grandes possibilidades futuras para uma vivência sã. Não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, o Rogério pode atestar isso. Tivemos a visita de vários espíritos no nosso culto, no nosso passe especial, e um espírito se aproximou e disse o seguinte: mães, cuidem da vaidade dos seus filhos. São espíritos que sabem a trajetória do espírito, que ele não começou a vida agora ali, como nosso filho, ele já tem uma trajetória grande. Cuidem da vaidade dos seus filhos, das crianças. Até porque nós tínhamos evangelizadoras juntas, mães, não é? Vamos ver, tem uma pedagoga chamada Heloísa Pires, no seu trabalho em educação espírita, no capítulo Educando, que eu retirei isso aqui, gostei muito. O Espiritismo traz uma nova compreensão de indivíduo. O ser não é uma página em branco, mas um universo já formado. Um reencarnado é alguém que possui em seu interior experiências agradáveis e desagradáveis. É um indivíduo com tendências várias, desenvolvidas através dos séculos, não raro com dificuldades, quer dizer, praticamente sempre com dificuldades, né? Alguém que amou e foi amado, sofreu e fez sofrer. Deu para a gente perceber aí a complexidade? Essa posição exige novos métodos de educação. As tendências do indivíduo devem ser levadas em conta. Ele é moldável. Olhem só. Ele é moldável. Não está perdido, não. Ele é moldável. Para isso é que veste ao reencarnar-se, como diz Kardec, a roupagem da inocência. Mas esta é muito frágil. Rompe-se aqui ou ali, aflorando em consequência as lembranças do passado. Por isso que a gente vê criancinhas, muitas vezes, com tendências que nós estranhamos, não é? É a roupagem da inocência se aflorando. Mas aí nós temos que ter o quê? Aquele conhecimento, aquela observação, pedindo ajuda aos espíritos para nos ajudarem a fazer aquele espírito evoluir, a progredir. E ele está em nossas mãos. O reencarnado é um ser que possui bons amigos e sócios de erros do mundo espiritual. Precisa se conscientizar dessa verdade para analisar as influências que recebe, optando sempre pelas que podem auxiliá-lo. Então, nós, pais espíritas, nós temos que ter sempre essa conversa com o filho. Olha, meu filho, nós somos espíritos que tivemos uma trajetória, tá? Você teve amigos no passado, você teve sócios no passado, em erros.
Então, eles vão te procurar para te influenciar. Mas você tem a doutrina, você tem o meu exemplo, você tem o exemplo da sua mãe, você tem o exemplo do seu pai. Então, vamos caminhar no bem. Não vamos, aquilo que você não é capaz de fazer, mas que você decide fazer de errado, é porque você está recebendo uma influência espiritual. Então, vamos, não ceda a isso. A educação espírita conscientiza o indivíduo quanto à sua responsabilidade perante o universo. Então, gente, não tem coisa melhor para o progresso de uma pessoa como a educação espírita. Vamos ver o capítulo 11. Cuidemos das crianças. Poucos são os pais na estrutura social da atualidade que se têm detido a meditar sobre os caminhos educacionais em que trafegam seus filhos. Bem poucos ainda hão se preocupado em desenvolver uma normativa comportamental que os norteie perante a necessidade de orientarem seus filhos. Então, é preciso muito, gente, é muita atenção, é muita cautela, é muita observação, é criar mecanismos de diálogo, mas não só do diálogo, como da disciplina. Nossos pequenos têm sido submetidos a programações picantes, a filmes violentos, sem qualquer opção, assimilando como se fossem coisas normais ou naturais, passando a absorver tais conteúdos sem qualquer defesa, sem qualquer análise. Nós estamos falando da televisão. Ela é que é culpada? Não, somos nós. Que, fica quietinho na frente da televisão, deixa ele, está quietinho, não perturba ninguém. Gente, mas o que será que está sendo passado para ele? Como é que ele está assimilando aquilo? Nós já vimos. Assimilou, guardou como normal, pronto, vai ser normal na vida. Vale meditar sobre tudo isso e iniciar um esforço de montar maior vigilância moral junto aos nossos pequenos. A criança é, na verdade, um espírito eterno, recomeçando. Sempre a gente tem que pensar nisso. Meu filho está recomeçando uma nova existência. Então, as mães têm que pensar nisso. Meu filho está recomeçando uma nova existência. Uma nova existência com objetivos de progresso. Então, eu tenho que estar atento. Cada criança leva consigo um projeto de luz, que nós todos deveremos auxiliar a concretizar-se. Cuidemos da criança, amando-a, sabendo dar-lhe o espaço para que seja criança em sua época, saudável e feliz, certos de que estaremos, assim, semeando bênçãos ou infortúnios para o nosso planeta em razão do nosso procedimento junto a ela. Então, a criança tem que brincar com brinquedos de criança, não é? E não só, hoje você vai em um aniversário, a gente vê as criancinhas assim, em círculo, no chão, sentado, com celular, com tablet, brincadeira mesmo. A gente acha que a criança não brinca mais de roda, né? Não brinca mais de roda, não brinca de pique. Não sei, né? Acho que não. A mulher e seus filhos. Agora vai ser tocante a gente. Junto a seus filhos é que a mulher encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar em espírito para alcançar os campos luminosos do progresso pelas quais anela. Então, a mulher, ela, como mãe, ela encontra oportunidade de avançar em espírito. Até porque ela está vivenciando situações que para ela serão um aprendizado. E ela está propiciando também aquele espírito que está sob a sua responsabilidade, a educação dele. Também o progresso espiritual deste que está sob a sua responsabilidade nesta encarnação. Não obstante, não possa a mulher prescindir da cooperação do companheiro no processo da orientação dos rebentos, salvo nos casos de provações impostas pela morte ou nas situações e que reflexão que a irreflexão haja gerado problemas irreversíveis, propiciando a sua solidão no esforço de dirigir a prole, é a ela, a mãe, que tocam graves compromissos, pois, por sua contextura fisiopsicológica, ela guarda as potencialidades necessárias para a realização de seus abençoados mistérios. Pense que não vive você somente por si,
A mulher mãe vive por si e pelos filhos, e deverá guardar a certeza do quanto ela influirá na vida dos seus, quer disso esteja consciente ou não. Porque muitas vezes a mãe, ela não está consciente disso. Ela está consciente de que ela tem que alimentar, dar banho, dar comidinha, mandar para a escola, mas não é só isso. Nós temos, como nós já vimos, nós temos que ver nosso filho como espírito eterno, que está aqui num processo de aprendizagem, está em mais uma existência. Tá? E essa existência que ele está vivendo conosco, que conhecemos o Espiritismo, que temos as noções de reencarnação, vai ser primordial na evolução espiritual dele. Junto a seus filhos, tenha para com eles cuidados de mestre e de irmã, de enfermeira e de mãe, resguardando-os pelo menos, enquanto pequenos, dos conflitos e tormentos indispensáveis da terra. Se ela quiser entrar, você fala com ela. De repente ela não quer. O Senhor conta com você de modo particular, porque quando você decidir-se a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, eu deixei isso bastante em evidência aí, porque a gente tem que ter firmeza, né? A gente não pode só ser carinhoso, a gente não pode ser só cheio de mimo, não pode só. Tem que ter o meio termo. Tem que ter firmeza e disposição. O mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. E nós, espíritas, nós somos aquelas pessoas que estamos contribuindo com a criação, não é? Porque conhecemos o Espiritismo. E o Espiritismo é reconhecidamente a doutrina que vai colaborar com a regeneração da humanidade. Por quê? Porque aqui nós estudamos, todas as vezes que nós estamos estudando, nós estamos falando nas leis de Deus, nas leis divinas. E o Espiritismo é o que mais mostra, afastando o véu, aquele véu de alegorias, da ignorância, que tantas pessoas ainda têm, não é? E que infelizmente, tantas orientações religiosas passam. Não é? E o Espiritismo não, o Espiritismo mostra a verdade nua e crua. Não se esqueça disso, mulher, e proponha-se desde hoje, clarificada pela excelsa inspiração do mais alto, a conduzir os seus filhos renovados para o regaço do verdadeiro Pai, o Pai de todos nós. Vamos ver o que Heloísa Pires fala em relação a isso, aos problemas familiares. Eu tirei de um capítulo chamado Problemas Familiares. Então, ele fala que o maior problema de nosso século, ela diz... vocês sabem quem foi Heloísa Pires? Heloísa Pires é filha de um filósofo, do professor Herculano Pires, filósofo espírita. Então, educada por esse espírito, não é? Estudiosa da doutrina espírita, estudiosa da pedagogia espírita, então ela vem nos dizer isso. O problema maior de nosso século não sou eu que estou dizendo, e tudo aqui foi tirado daqui e da Heloísa Pires. É a falta de mãe na maioria dos lares. Convocada ela foi convocada para auxiliar o marido a sustentar a família. Os filhos ficam em creche, berçários, com auxiliares domésticos ou com algum parente. O ideal... Ela não diz que está errado. Ela diz que o ideal seria que a criança contasse com a presença da mãe, pelo menos nos primeiros anos de vida. Quando isso não é possível, cabe à mãe, sem complexo de culpa, porque eu não quero que ninguém saia daqui hoje, poxa, Rosa falou lá que eu não sou boa mãe, que eu isso, que aquilo, que eu devia estar em casa, mas como é que eu posso? Como é que vai ser? Realmente não dá, gente. Não dá. Sem complexo de culpa, cuidar o máximo da criança quando estiver em casa. Minutos bem aproveitados com uma mãe calma e amorosa valem mais do que horas. O dia inteiro com uma mãe ansiosa, frustrada e neurótica.
A geração que fez, olhem, parem para refletir sobre isso. A geração que fez as guerras atômicas contou com a presença das mães. Esses homens que criaram que fizeram as guerras atômicas, as suas mães não ainda trabalhavam fora, porque há quanto tempo atrás as mulheres não estavam no campo de trabalho, não é? Contou com a presença das mães, estavam em casa cuidando deles. A violência que acompanhou o homem através dos séculos foi produzida por seres criados com a mãe no lar. Não basta uma presença estática, é preciso que a mulher se faça presente através de palavras e ações. Pai e mãe dão as mãos na construção de uma família feliz. Devemos reformular a família, a mãe, a mulher. Entenderam? Então, a doutrina espírita, que é esse manancial de verdades, de informações corretas, sérias, que devem ser essas nossas palavras aos nossos filhos. A evangelização. Não tem outra saída a não ser o Evangelho de Jesus. Na formação dos filhos. Bom, frente às dificuldades que se levantam, descobrimos a acomodação, ou a má vontade, está aqui, com que progenitores ou responsáveis outros por crianças e adolescentes demonstram no que diz respeito à necessidade de aprender, de esforçar-se por crescer, de ampliar as próprias condições, de modo a acompanhar o progresso dos filhos, tanto quanto lhes seja possível. Ela está se referindo aqui a nós estudarmos, nós lermos livros que falem sobre a infância, sobre a educação do espírito. Então, tudo isso que nós estamos trazendo aqui hoje são orientações de estudo para nós, para a nossa reflexão. A criança se assemelha a uma esponja, capaz de absorver facilmente o que se lhe entregamos à alma, seja conteúdo de nobreza ou de perversão. É aquilo que nós falamos, ela se torna uma coisa normal para ela quando se normaliza no trajeto de vida dela aquilo que para ela é uma coisa normal, ou uma coisa boa, ou uma coisa ruim. Bom, então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes. A consciência da presença de Deus em nossas vidas, isso tem que ser mostrado ao nosso filho. O respeito à vida atual, à vida que ele vive, essa encarnação, essa oportunidade que ele está tendo. O respeito a si mesmo como integrante e atuante no processo social. Ele não vive sozinho, ele vive uma vida de relação e ele precisa respeitar isso, entre outros pontos. Agora, quem é o responsável, muitas vezes, pelos erros, né? Pelos erros ou pela educação mal orientada? O sistema condenatório é dos mais antigos que se conhece. Fugir sempre de toda e qualquer responsabilidade, numa tentativa de abafar a consciência, relativamente à parte que cabe a cada um. Então, é isso mesmo que acontece. Ninguém gosta de ser condenado, não é? Por um erro. Então, vou culpar A, B, C, isso ou aquilo, não é? Atendemos devidamente. Então, perguntas que são feitas, né, e que a própria Teresa de Brito ela nos remete. Atendemos devidamente aos nossos deveres à frente da existência, demonstrando aos nossos educandos a seriedade da vida? Ou será que a gente só fica pensando, meu filhinho, eu vou comprar isso para você, eu vou comprar aquele tênis que você gostou, aquilo que você gostou. Será que é só disso? Nós já vimos que ele é um espírito. Ele é muito mais espírito do que corpo. A essência dele é espírito. Então, nós temos que dar a ele o que realmente ele precisa, que é evangelho. Tá? E evangelho, na nossa concepção, não é ninguém ficar ajoelhado orando o dia inteiro. Evangelho é palavra, é ação, é exemplo. Adotamos postura crítica, analítica ao lado dos nossos meninos ou dos nossos jovens para que amadureçam conosco ao longo do tempo? Será que a gente só elogia? Será que a gente faz barganhas? Se você tirar nota boa em tal matéria,
eu vou te dar um dinheiro, eu te pago. Eu tenho um amigo que hoje chora. O filho está com mais de 40 anos. Mas quando esse rapaz era criança, para ele tirar nota alta, ele pagava. Ele, se você tirar uma nota boa, eu te pago. Falava sim. Conseguimos renunciar aos próprios vícios e enganos conscientes, a fim de orientar nossos pequenos com base em dignas e seguras trajetórias, ou a gente não abre mão daquilo que você está acostumado a fazer, porque eu gosto disso, não, mas não é bom para seu filho. Com a sinceridade permeando esses questionamentos dirigidos a nós próprios, sentiremos que o tempo urge, e quem responderá pelo estado de coisas desequilibrado que enferma a sociedade será sempre aquele que não tem sabido honorificar os compromissos assumidos ante a consciência cósmica. E Heloísa Pires, no capítulo A Educação de Jesus, ela vem nos lembrar isso. Verificamos a importância da família observando a família de Jesus. Ele, que era um espírito de grande evolução, veio no meio familiar de uma moral irrepreensível. Os pais de Jesus eram pobres, mas honestos e trabalhadores. Os familiares da criança, Jesus, nós estamos falando de Jesus, eram especiais. Como se o meio fosse auxiliar o ser frágil a se desenvolver até poder se apresentar em toda a sua força moral. Nós acabamos de ver no estudo do Evangelho que Jesus era um ser puro, era um espírito puro. Ele não reencarnou, ele encarnou para nos possibilitar todos esses ensinamentos que nós temos hoje. O exemplo dos pais, Maria e José, embalou o rebento e a vibração amorosa de Maria suavizou a sua caminhada na terra. Se Jesus, com toda a sua evolução espiritual, necessitou de uma família especial, como os indivíduos menos evoluídos precisarão de estímulo. Se Jesus precisou de estímulo, por que nós, nossos filhos, não vão precisar de estímulo, de alavancas propiciadas por uma educação espiritualista? A oração em família, que para mim esse foi um dos capítulos mais importantes. Nós estamos fechando já o nosso estudo. A oração em família foi um capítulo que nós separamos para refletirmos sobre isso. Afervore-se a oração em seu lar, seja na estação feliz das alegrias domésticas, seja nos momentos ou nas quadras de testemunhos difíceis. Nós ontem estávamos conversando no carro, quando nós viemos para cá, que muitas vezes, quando nós não temos problema nenhum, a gente nem lembra de Deus, de Jesus. Está tão bom que a gente nem faz uma prece. Mas quando começa a pintar probleminhas vários, nós não deixamos Jesus em paz. De tanto que a gente pede. Isso, aquilo, meu carro, meu isso, meu aquilo, meu filho, minha casa, meu trabalho, tudo isso. Mas esquecemos nas estações felizes de agradecer a Deus por aquela felicidade. Independente de sua oração diária e íntima, aproveite o encontro de sua família, uma vez por semana, em qualquer dia, em qualquer horário, que possam estabelecer para a prece em conjunto. Nós estamos falando do culto do Evangelho no lar. Então, o culto do Evangelho no lar, gente, é de tal importância para a família que nós não deveríamos prescindir nunca dele. Quem não está fazendo ainda o culto do Evangelho no lar, meus amigos, comecem a fazê-lo, porque a gente sente um conforto, a gente sente uma segurança, a gente sente uma firmeza, nós sabemos que estamos sendo amparados, nós temos essa certeza. Eu quero perguntar a quem faz o culto do Evangelho no lar aqui, se isso não é verdade. Não é verdade? É verdade. Provas concretas, coisas que muitas vezes estão enroladas para a gente, que a gente não sabe para que lado vai, não sabe o que pensar. Eu penso, volto, e fazemos o culto do Evangelho no lar, nós temos aquela certeza de que a nossa decisão, ela foi
influenciada pelos espíritos nobres, os espíritos que estão conosco, os espíritos simpáticos àquele lar, os espíritos protetores daquela família, porque cada família tem seu espírito protetor. Tá? Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolherão você e os seus os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigam dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação sem perda de tempo. Isso aqui é uma prece de... Não é bem uma prece, é uma história que a Meimei conta para a gente e que já estamos em cima da hora, mas eu posso usar mais 2 minutinhos, João Luiz? Então, ela fala: mãe, Meimei, que é a autora dessa página que nós lemos hoje, essa coisa linda, maravilhosa, né? Um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e ressequido do solo, consagra-me assim ao isolamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa entre 4 paredes para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem que se vale de mim para lutar e vencer, quem me acompanhará na missão que me destinas? A que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes, e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Meimei. Essa oração está, essa história está no livro Mãe, Antologia Mediúnica, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bem, essa mãe, essa criança aqui, pode não ser a criança biológica. É a criança que chega aos braços de uma mãe. Muita paz para todos.